como não deve perder a incrível história de superação do nosso primeiro convidado desta tarde, o Luís Lopes. Há 2 anos eu tive um acidente de moto. Lembro-me que quando consegui perceber o que é que se estava a passar, notei logo que havia ali a perda do membro. E isso foi um choque, eu sempre estive consciente, mas estava ali em pânico a constatar aquela realidade, a ver o que é que se tinha passado naquela altura. Naquele minuto eu vi que estava sem pé, não sabia se era possível recuperar ou não, mas assumi logo que, como não estava ali, não ia haver volta a dar. Eu lembro-me do dia em que olhei para o espelho, porque já estava em casa, já tinha aceito o que me tinha acontecido, porque tive um mês em hospitais e até ficar autónomo para vir para casa, e esse dia, sim, apesar de eu ter aceito que dali para a frente eu ia viver sem uma perna, ao olhar para o espelho, foi duro. Foi duro, confesso que chorei, porque uma pessoa está habituada durante 30 anos a ver um corpo com 2 pernas, 2 braços, e chegar a casa, ali ao nosso sítio, ao nosso porto seguro, e ver que já não está lá. Esse primeiro olhar do espelho, sim, foi bastante difícil. A partir daí foi assumir a reabilitação. Depois de ter a prótese, a vida muda completamente, porque largámos as canadianas, a voltar a minha vida, a ter a esperança, aquela esperança da minha vida voltar ao normal. E como eu era profissional da condução, conduzia os autocarros de passageiros, pronto, a minha luta foi essa. Informei-me nas autoridades competentes o que é que eu tinha que fazer, que testes é que eu tinha que ser submetido para voltar a exercer a minha profissão. Quando consegui a minha profissão, foi um sentimento fabuloso. Claro, por um lado sentia aquela responsabilidade, o contacto novo e depois de tanto tempo ausente, mas por outro foi muito gratificante, porque apesar de tudo, de todo o trauma e do acidente ter sido grave, eu voltei à minha vida a 100% ou até mais. Pois então, seja bem-vindo, Luís. Obrigado. Quem era o Luís antes daquele fatídico dia de 2020, em maio? Luís era um jovem... Isso ainda é. Só passaram 2 anos, sim. com o mundo aos seus pés. Sentia-me capaz de fazer tudo. Não havia obstáculos. Zero obstáculos. E com uma grande paixão pelo desporto, mas particularmente pelas motas. Sim, de onde é que lhe vem essa paixão pelas motas? Recordo-me que em pequeno, mal comecei a andar, à frente tinha um café à frente da casa dos meus avós, onde eu vivia na altura. Em Gaia? Sim. E eu mal ouvia uma moto, vinha cá fora espreitar, porque tinha o género Merandim, e conseguia ver as motas, quem chegava, os barulhos. Mas qual era o fascínio que sentia pela moto? Era pelo objeto em si, pela máquina em si? Era pelo barulho? Era pelo facto de poder andar ao ar livre? Que ideia que tinha o menino, o jovem, daquele veículo? Do que eu sinto, e eu acho que é a estética, e depois o barulho, a potência e a sensação de liberdade. Isso... E a adrenalina, certamente ligada a tudo isso, não? Sim, claro. Quando é que teve a sua primeira moto? Com que idade? Aos 18 anos. Comprada com o seu dinheiro? Não, a primeira moto foi os meus pais. Patrocínio. Como é que eles reagiram a essa vontade? Os pais habitualmente ficam muito receosos quando um filho quer muito uma moto. Geralmente, quando uma pessoa gosta de motas, já vem ou do pai ou do avô que já tinham moto. No meu caso, não. O meu pai chegou a andar 1 ou 2 vezes de moto, mas nunca lhe conheci moto nenhuma, nem tenho essa paixão. Mas eles tiveram receio em comprar-lhe uma moto? Sim, eles sempre... As mães têm sempre. Eles ao início, com 3, 4 anos, compraram uma moto a bateria, com rodinhas, e eles aí não tiveram problemas, claro. A idade avançou, o gosto sempre foi o mesmo, aliás, foi um crescendo,
E aos 18 anos ainda mal tirei a carta de moto, ainda não tinha tirado a carta de carro. Ia perguntar isso, foi a primeira carta de moto? Sim. Foi logo a carta de moto, que na altura tirei as duas seguidas, havia uma promoção, eu tirei as duas, tirei a carta de moto, ainda não tinha a carta de carro e já tinha a moto na garagem. Foi sempre desde os 18 anos até... A par das motos também havia interesses ligados ao desporto. Que outras modalidades? Eu fiz muitos anos karaté, Sim. andei na natação também, depois desisti por incompatibilidade de horários da escola. Era bom aluno? Nunca fui, é assim, não gostava muito de estudar. Gostava de viver a minha vida e tudo mais. Estava atento nas aulas e isso era o Mas dava para suficiente. passar? Sim, sim, Então, pronto, sim. isso, Passei isso todos é que os se anos. pretende, não é? Exatamente. Quando é que deixou de estudar? Aos 18? No 12º ano. Sim, fiz Foi o 12º trabalhar? ano, fui trabalhar. Foi trabalhar em quê, com essa idade? Fui para a Zara. O meu primeiro emprego foi na Zara. Trabalhei lá 9, 10 meses. Entretanto, surgiu a oportunidade de tirar o curso de vigilante e entrei na segurança. Com a sua moto, o que é que fazia? Passeava aos fins de semana, vingava-se e corria seca e meca com a moto? Eu não lhe chamo vingança, Vingança mas... entre aspas. Sim. Gostava, como disse, da adrenalina, de... Acelerava? Bastante. Sim. E Corria gostava... riscos? Alguns, sim, confesso que sim. Gostava dessa sensação. Não tinha aquela condução de... Se fosse para uma marginal da praia, tomar um café, Com certeza. Isso é tranquilo. diferente. Mas quase sempre que pegava na moto ia além dos limites de Tem velocidade. tudo a ver com a adrenalina. Sim. E com as sensações de aventura que certamente também ocorrem. Quando acontece o acidente, a 24 de maio, se não me engano, foi 24 de maio de 2020, qual era a sua situação profissional? Eu estava efetivo já na STCP Portanto, e era motorista. na sociedade que gera os transportes coletivos da cidade do Porto. Sim. Exatamente. Já estava efetivo e tinha 3 anos de casa. Sim. E era algo que gostava de fazer? Era Sim. a profissão certa para o homem certo? Sim. Até então, eu só na segurança é que percebi que não queria fazer daquilo a minha vida e pronto, foi aí que surgiu a oportunidade de tirar a carta, tirei a carta e pronto, quando abri o concurso para a STCP eu concorri, fiquei e estava realizado profissionalmente, sim. Portanto, há 3 anos que era efetivo na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Como motorista. Como profissional, motorista. sim, de serviço público. Já, efetivamente, amorosamente, já tinha uma relação? Já. Há 2 anos? Não, tinha uma relação naquela altura. Que não a mãe da sua filha? Exatamente. Já A mãe tinha. Mas era a mãe da sua filha ou não? Não era a mãe da sua filha? Não, não, não. Pronto. Na altura não. Portanto, a mãe da sua filha já surge depois do acidente? Já tínhamos namorado antes. Ah, então explique-me lá. A Nossa, Catarina, não é? A Catarina. Então fala-me lá disso. Nós já tínhamos uma relação antes. Pronto, acabou. As vidas separaram. Cada um seguiu o seu Exatamente, caminho. cada um seguiu o seu caminho. Essa relação terminou. E eu ainda nem tinha prótese, tinha saído há 2 meses ou 3 do hospital. Então a nova relação que tinha acaba já depois do acidente. Exatamente, é isso? sim. Então já lá vamos. 24 de maio de 2020. O que é que concretamente aconteceu? Um domingo de moto, normal. Fui à barragem. Faço a Nacional 222. Vou entrar na Ponta do Freixo em direção a Gaia, para casa. E, Portanto, aí então é sem ultrapassar limites de velocidade com os cuidados todos calculados, digamos com cuidados assim. todos. Do que me recordo, eu ia super tranquilo, ultrapassei 2 carros e ia-me encostar à berma. Estava na segunda faixa e ia assim para a berma, ia encostar para a berma. O que acontece? Do que eu sinto, ainda hoje não consigo perceber bem o acidente. Quem viu diz que foi uma deslocação do ar e é a única hipótese que eu vejo aqui, que eu recordo-me que ia começar a acelerar uma velocidade, mas aquilo, eu conhecia bem a minha moto e sabia que aquilo não era razão para... Mas o que é que provocou a deslocação de ar? Eu perdi um caminhão-tiro. Ah, pronto. Quem viu disse que foi um caminhão-tiro. Eu, ao cruzar-me na ponte, pronto, eu cruzei um caminhão-tiro e sei que perdi a frente e foi aqueles segundos daqui ali para controlar, mas não foi possível e pronto, envolvi. Nunca perdeu os sentidos? Não, estive sempre consciente. E esteve logo consciente, ficou logo com a consciência que tinha perdido a perna, que a perna tinha sido amputada ali mesmo? Sim, porque eu ali
calor do momento, com aquela adrenalina, uma pessoa consegue fazer tudo. Sim, nem sente dor sequer. Não. Tentou o quê? Pôr-se em pé? Eu sentei-me no rail, que na ponte tem um rail, eu sentei-me, comecei a olhar e vi que um bocado de joelho para baixo, meio da perna para baixo, que já não estava lá o pé como era habitual uma pessoa ver. Perdi logo ali no local, o pé tinha ficado uns metros para trás. Certamente não tem noção agora daquilo que terá sentido no momento. Ficou em choque? Só pode. Sim. Uma pessoa está habituada a ver o membro ali e de um minuto para o outro não estar lá é um choque. Recordo-me que perguntei para mim mesmo e até falei com as pessoas que me socorreram o que é que vai ser a minha vida agora, não é? Porque essa foi a preocupação imediata. Sim, foi essa a preocupação. O que é que vai ser daqui para a frente? O que é que eu vou fazer da minha vida? Concretamente no trabalho, não é? Lembrei-me que era a perna direita e que era a perna que eu usava para conduzir e como é que seria agora com os autocarros também. E foi para o hospital? Exatamente. Qual hospital? Eduardo Santos Silva. É de Gaia. Onde ficou quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas. Fiquei lá 3 semanas. Agora estamos no ano da pandemia ainda. Como é que é estar internado? Acredito que não tenha podido ter visitas. Não, 0 visitas. Consegui, passado meia dúzia de dias, passar para uma cadeira de rodas e vinha cá fora, agilizava com a família e conseguíamos estar ali 2, 3, no máximo 5 minutos juntos, um contacto visual, umas palavras e voltava para dentro. Luís, como é que você faz a gestão emocional daquilo que lhe aconteceu? Porque isto é um caso notável de superação e a superação não tem a ver com o facto de estar aqui hoje sentado, de manter o seu emprego, de fazer a sua vida normal, de voltar a fazer exercício físico no ginásio. Tem a ver com a forma como você reage no momento e nos dias que se seguem. Como é que você faz essa gestão emocional? O que é que foi pensando enquanto esteve internado? Naquela primeira semana e meia, foi o lidar com aquela situação. E sozinho? Sozinho. Só o simples facto do lençol, habitualmente, ter assim dois altos. São os pés. Exatamente. E só tinha um. Pronto, uma pessoa tem que lidar com isso, não é? Tem que ser forte. Mas ouviu dizer que chorou. Sim. Confesso que chorei, claro. Qualquer homem chora. É inevitável. Confesso que também fui muito forte porque sou reconhecido pelas pessoas do hospital como uma força da natureza e porque eu ao final de 2 semanas falava, eu sou comunicativo, comunicava com os auxiliares, enfermeiros e eles viam que eu estava com vontade de vencer, que aquilo estava... Mas essa vontade de vencer é algo que está em si, sempre esteve em si, ou teve ajuda técnica, houve psicólogos, fez terapia, não foi necessário nada? Não, nenhuns. Sei que a minha mãe pediu na altura, porque lá está, não tinha contacto comigo, eu falava 5 minutos, se calhar 2 em 2 dias com ela, assim por telefone e pessoalmente, no máximo... Quando ela lá ia visitar. Exatamente, esse tempo. E ela não sabia o que é que estava por trás, o que é que efetivamente estava a passar. Imagina a aflição dela, não é? Exatamente. E ela pediu, mas eu nunca, que me recorda, nunca ninguém psicólogo veio falar comigo. Sentiu que não tinha necessidade disso, sim, não é? Sim, e eu nunca procurei porque... A partir daqui, o que é que os médicos foram dizendo? Recordo-me de ter que fazer uns enxertos. Enxertos que é de pele? Sim, de pele. Retirei da coxa para... Para o coto? Não, para o coto não. Para o joelho e para 2 feridas laterais. Houve cicatrizes, houve feridas que tiveram que sarar, não é? Sim, também. Aliada às queimaduras. Sim. E tudo o resto. Mas isso já certamente em regime de ambulatório, não? Portanto, já tinha sim, saído, depois. Já tinha saído do internamento, sim. Exatamente. Passadas estas 3 semanas, fui transferido para o Centro de Reabilitação do Norte e aí saí passado uma semana quando fiquei autónomo. Quando já pude fazer carga no pé esquerdo e deambular com as canadianas. Portanto, quando sai do centro, já sai de canadianas. Exatamente. E sai de canadianas a fazer a sua vida mais ou menos normal ou fecha-se em casa? Não. Faço mesmo a minha vida normal. E isso é o quê? Passear, ir à esplanada? Exatamente. Tudo.
tudo. Ainda sem a prótese. Ainda sem a prótese. Demorou 6 meses e meio ou 7 a ter a prótese e eu sempre fiz a minha vida. Sempre fui a uma E isso foi esplanada. importante para si? Foi. Eu nunca me privei de nada. Via que conseguia fazer a minha vida na mesma, não tendo a prótese, e sempre pensei que, então, quando tivesse a prótese, estava imparável. Sempre nas tintas para um possível olhar de quem quer que fosse. Não, isso não me preocupa. Faz muito bem. Aqueles 30 anos, pronto, deram uma segurança e eu à vontade para não me preocupar com os outros, nem os Então, e agora comentários. como é que surge a Catarina na sua vida? Porque, entretanto, a relação, a namorada que tinha, essa relação acabou. Sim, E acabou, tem alguma coisa a ver com o acidente ou acabou porque já não estava bem? nada, não tem nada a ver com o acidente. Eu não estava bem, falei. Hoje Eu orgulho. pergunto isto porque há relações que acabam depois de um acidente. Não ou foi o de uma caso. situação grave, sim. Agora, passados envolvidos 2 anos e eu estou como estou, nunca em momento algum eu senti que pudesse perder alguma coisa por esta situação. Como é que a Catarina regressa à sua vida? Curiosamente foi uma mensagem que ela me mandou. Pronto, eu tinha toda a vontade de estar com ela na altura, disse que não podia, mas 2, 3 dias Mas quando ela lhe envia a mensagem já sabia do que é que tinha acontecido? Não. Ah, não. não sabia. Sim. E eu também não contei. Porquê é que não contou? Não contei porque não queria contar por chamada nem por mensagem. Passado 2, 3 dias disse que queria estar com ela e apareci lá. Está a ficar seco. Tô. Falar da Catarina. Então, É como se ela não estivesse do outro lado do estúdio. E foi assim que renasceu um sentimento forte entre vocês. eu acho que o sentimento já estava lá, damos as partes. Só estavam à a espera de história- uma segunda A oportunidade e a vida história, deu-vos. exatamente, sim, foi isso. Foi isso? Foi isso. Depois, certamente que aqui o objetivo, passado uns meses, é ter a prótese. Como é que se adaptou à prótese? Que, aliás, estamos a vê-la. Eu, com os conselhos da ortopedia, do técnico, eu sempre fui com calma. Porque há muita gente nesta situação que se calhar não tem uma marcha tão boa ou como demora muito tempo até à protetização, têm aquela ânsia de andar rápido e conseguir fazer Não tudo. sabem e tudo controlar a bem. ansiedade. Exatamente. Você nunca foi uma pessoa ansiosa em todo este processo? Não. É assim, eu claro que queria mais além, que notei que estava estagnado, mas como o processo é longo, há uma reabilitação, burocracias, e eu sempre me foquei nisso e andar o mais ágil possível para... No seu Instagram você fala em entraves, burocracias e pedras no caminho. Isto quer dizer o quê? Exatamente o que eu processo. estava a dizer. Mas quais foram as pedras que existiram no caminho? Em relação à prótese, é o ter o conhecimento do que há, do que não há, quais são as empresas líderes do mercado, quais são as potencialidades de cada pé, porque eu estava a zeros até ter certeza. aquele acidente, não sabia de nada. Você procurou informar-se. Sim, e eu, Através da internet também? sim, maioritariamente. Sim, pesquisa. Eu acho que isso é bastante importante. Quem fala numa prótese fala em todos os outros problemas que aconteçam, não é? Acho que uma pessoa deve estar munida de conhecimento para saber E lidar. houve que ultrapassar burocracias? Sim, também. O processo é demorado. Eu tenho um contrato de trabalho e o Instituto de Emprego e Formação Profissional ajuda bastante nesse aspecto. Pronto, facilitou aí, mas há tempos de espera, há consultas que uma pessoa tem que ir e isso é tudo uma burocracia. Para não falar nas pedras do caminho que aconteceram para ter a carta de depósito dos passageiros. Contudo, tenha. Exatamente. Conseguiu. Sim. Você nunca desmoralizou Não. neste processo, Sempre- neste processo de espera? Não, é demasiadamente longo porque acho que se calhar a minha missão até, eu agora hoje consigo ver as coisas assim, era abrir portas para quem vem atrás, porque reconheço que nem toda a gente
podes estar capaz de, pronto, cumprir os tempos de reação, de ser jovem. Eu, felizmente, gosto de treinar, gosto de desporto e isso também ajuda. Também ajuda a nível mental. Sim, sim. A nível de cabeça. Exatamente. Porque há pessoas que ficam deprimidas, há pessoas que entram em depressão. Você, por exemplo, não entrou. Sim, exatamente. Eu acho que aqui há dois caminhos. Ou as pessoas não aceitam, ficam revoltadas e isolam-se, ou então encaram o problema como efetivamente ele é e lutam para conseguir mais e mais. Foi isso que se passou com o Luís aceitou na primeira hora? Na primeira hora não, mas nas primeiras 2 semanas. É figurativo. Nas primeiras 2 semanas consegui aceitar e sempre pensei que amanhã ia ser melhor. Esta é a minha realidade, agora vamos trabalhar esta realidade. Exatamente. E não adianta conseguir fazer o melhor que possa. Exatamente. Conquistar tudo que tinha e mais. Quando me diz que esta poderá ser a sua missão, é também por isso que passou a partilhar muito o seu dia-a-dia nas redes sociais, nomeadamente no seu Instagram? Sem dúvida, sem dúvida. Eu no início não consegui, isolei-me, precisei do meu tempo. Porque eu fui ver o seu Instagram, há muitas coisas, até antes do acidente, e depois só muito depois é que voltamos a ter publicações. Exatamente. Eu precisei do meu tempo, precisei de me aceitar, precisei de estar com os meus, com a minha família, com os meus amigos, de saber e de lhes passar a informação que estava bem e eles verem, haver ali aquela troca de sentimentos e de união, para depois eu encarar a sociedade, eu sair. E se encarou sempre? Sempre saí, mas sem problemas alguns de perguntarem: então Luís, o que é que se passou? Porque recordo-me de 2 ou 3 pessoas que se cruzaram comigo com as canadianas, porque eu saía, e as pessoas ficaram assim: ui, o que é que aconteceu, não é? Exatamente, o que é que se passou? E ele sai e está assim. Se calhar, em algumas mentes isso aconteceu, mas eu desvalorizo porque era a minha vida e eu é que estava consciente do que estava a fazer. Como é que foi o primeiro dia em que coloca a prótese? Foi memorável. Foi memorável. Tenho vídeos guardados disso e fotografias. Passei-o com a Catarina e com os meus pais, porque eu tive a prótese ao final do dia. Depois fomos lá para o ginásio aprender a andar e tudo mais. A hora de jantar, e foi um jantar memorável, sem dúvida. Adaptou-se perfeitamente à prótese? Demorou umas semanas, 3 semanas, um mês até largar as canadianas, mas como eu disse, penso que mais vale ganharmos, porque é ganhar 1 semana ou 2 de canadianas e depois andarmos direito, do que ter muita pressa e depois ficar com tiques para Luís, sempre. E agora pegando na sua frase, você anda mesmo direito, porque eu fui ver o seu Instagram, você corre, você sobe escadas, você desce escadas, você faz exercício físico, faz passadeira, faz remo no ginásio, faz tudo, porque essa é a sua perna. Sim, sim. Desde que o encaixe esteja bem feito, é mesmo uma vida sem limitações, porque não há obstáculos, não há nada que eu não consiga fazer que agora com a prótese que fazia antes. E continua a ser motorista nos transportes coletivos do Porto. Sim, e isso portanto, foi... aquele seu primeiro medo, aquele medo inicial... Acabei por conquistar. Sim. É um feito porque andei à procura e acho que não há mais nenhum amputado que conduza. Como é que a empresa lidou com isto? Uma vez que não há mais nenhum motorista amputado. Exatamente. A empresa sempre esteve receptiva, se eu conseguia a carta de condução ou não, mas após a conseguir, nunca colocou entraves, sempre me deixou à vontade que eu tinha a porta aberta, tanto é que eu levantei a baixa para assumir outro posto na empresa, até conseguir os pesados passageiros. A partir do momento em que consegui, fui à médica de trabalho, sim senhora, demos seguimento, com calma, 15 dias sem passageiros, foi ver como é que eu me sentia com os autocarros, conduzir a... Como é que foi a primeira vez? É um sentimento... Algum medo? Sim, algum medo, é um sentimento... Alguma insegurança, não? Exatamente, sim, porque eu estava a conduzir agora com um membro que não era o meu, não é? Não era o pé. A sensibilidade é outra, não é? Exatamente, sim. Agora a sensibilidade passou para a articulação do joelho e para o coto. Exatamente. Mas é possível e eu, passado 2, 3 minutos, vi logo que ia conseguir e pronto, fomos. O Luís é diferente do Luís antes do acidente? Eu acho que sou um Luís melhor.
Porquê? O que é que isso quer dizer? E eu considero uma Não pessoa... era um Luís tão bom? Eu acho que não. Porque eu era uma pessoa egoísta, pensava um bocado em demasia em mim. E agora... Mas isso quer dizer o quê? Não sei, pensava muito em mim, se calhar magoava outras pessoas com as minhas atitudes. Que atitudes é que tinha? Que tipo de atitudes? Você está a dar a lenha toda para se queimar. Lenha vou-me queimar, exatamente. Isso. Vou beber mais um copo. Que é para não incendiar a lenha. Que tipo de atitudes é que poderia ter que pudessem magoar os outros? Os outros quem? Os pais, por exemplo? A mãe, por exemplo? Os pais nem tanto, mas sei que não fui muito correto em algumas relações que tive. Pensava muito em mim e não no outro. E agora quero é construir, quero é o meu porto. Sempre dei valor à família. O seu porto de abrigo? Sim, o meu porto de abrigo, a minha família. Podia ser o seu porto que está do outro lado de Gaia. Também gosto que muito. É uma belíssima cidade. Também gosto muito, mas falo do Também meu porto seguro da... A Catarina. E entretanto nasceu a Rita. A nossa Rita. Faz exatamente. hoje 5 meses. É verdade. 5 meses. Que importância é que a Rita teve na sua vida? Nesta fase? Eu já tinha conquistado tudo que tinha até então. E desde o nascimento da Rita que a vida ganha outro sentido, Também ganha uma outra responsabilidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isto foi uma conquista muito boa. Acho que um dia mais tarde ela se vai orgulhar do que o pai conseguiu. E eu quero viver a minha vida a dar-lhe o melhor, a tentar dar-lhe o melhor. Também a Rita vem fazer com que você seja menos egoísta, independentemente de se ter tornado numa pessoa melhor, como me diz? Sim, também. Pronto, ela é a luz dos meus olhos, não é? Se ela um dia lhe pedir uma moto? Vai ser complicado. Vai ser complicado de Você gerir. nunca mais andou de moto? Não, nunca mais andei. Nem tenho essa vontade. Mas perdeu esse gosto, essa paixão que tinha? Gosto, só que... Gosta ainda de olhar para uma moto? Sim, gosto de olhar para uma moto, gosto da máquina. Da máquina, gosto quando uma moto passa por mim a acelerar. Gosto disso. Gosto daquela sensação, porque já a tive. Há pessoas que nunca tiveram, eu já a tive. Mas ganhou o medo à moto? Agora, não tenho medo. E eu sei que estava capaz de conduzir uma moto. A questão é, eu também sei a minha forma de conduzir. Mas naquele dia do acidente? Naquele dia, exatamente. Não me sujeitei e perdi uma perna. Não faz sentido eu pegar agora numa moto para... Primeiro, já não ia ser a mesma coisa. E depois, pesando na balança, não preciso disso para ser feliz. Luís, tivemos praticamente a nossa conversa está no fim, nós centramos muito realmente em si, porque é a prova de que em se aceitando a realidade é mais fácil a superação, penso eu, apesar de estar aqui a falar um pouco de cor ou totalmente de cor, porque não passei por uma situação idêntica sequer, mas como é que a família, a mãe, por exemplo, reagiu a tudo isto? A minha mãe conhece-me como a palma da mão e ela, depois de passar 24 horas comigo, depois de eu sair do hospital, ela percebeu mesmo logo que isto era... Ela sabe de que matéria é que o filho é feito? Sem dúvida. E de que matéria é que o filho é feito? Portanto, que isto quer dizer que essa sua postura, essa sua atitude acaba por tranquilizar os que estão à sua volta? Exatamente. E espero que com isto tranquilize as outras pessoas que estão na mesma situação, que irão estar, porque ninguém está livre, não é? E a minha vinda aqui é mesmo para isso, para mostrar que não há limitações, que uma pessoa consegue fazer exatamente o que fazia sem problema algum e que não somos menos que ninguém, porque acho que deve haver também uma inclusão, tipo, não... Pois, eu agora pressenti aí uma certa crítica, portanto, isso é uma crítica à sociedade que muitas vezes não vos inclui, é isso? Sim, eu pessoalmente não noto isso, porque eu conquistei o que tinha de conquistar. Porque eu acho também que muitas vezes isto parte de cada um, porque muitas vezes são os próprios que se auto-excluem, não é? Exatamente. E eu, como disse, não sinto isso porque lá está, estava bem de consciência e eu queria era fazer a minha vida. Agora, há pessoas que não pensam da mesma forma e para além de eu não concordar com isso, não é? Respeito, mas a sociedade também devia ter outra forma de pensar e acho que devia haver a inclusão, não é?
Mas você sempre pensou sempre pensou assim em relação a outros. Quando você olhava para uma pessoa amputada, era assim que pensava ou passou a pensar assim a partir do momento em que passou a ser um deles? Eu, até o momento do acidente, para mim não havia amputados. Pois. Para mim não havia amputados. Depois de lidar com essa realidade, há dois tipos também. Aquelas pessoas que eu não queria ser de todo, porque eu não me revia naquela atitude, naquela forma, e as outras que são como eu e que fazem tudo e mais alguma coisa, se calhar fazem muito mais do que pessoas que têm tudo, né? E era aquele o meu foco, era assim que eu queria ser e era aquilo. E voltando ao termo missão que usou já aí uma vez, e eu depois aproveitei e agora reaproveito, essa também é a sua missão, o seu objetivo através das redes sociais? É de fazer passar esse tipo de mensagem? Sim, eu confesso que não sou muito ligado às redes sociais, agora mais porque noto que recebo uma chamada, recebo uma mensagem... E a perguntar-lhe pelo retorno que tem tido. Exatamente. Olha, como é que tu conseguiste aquilo, como é que tu fazes aquilo, que pé usas... algumas etapas, outras pessoas que ainda estão ou tiveram um acidente de moto e estão num processo, não sabem se vão ficar amputados, se vão ter que amputar o membro ou não. É isso que me faz trabalhar um bocado mais agora nas redes sociais e expor-me. Nomeadamente num programa de televisão. Exatamente. Quer deixar alguma mensagem para essas pessoas que estão a passar por um processo idêntico? Quero. E que possivelmente não têm essa força que está dentro de si que sempre teve? Quero dizer que nesta vida os problemas vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Estes são outros. Exatamente. Qualquer problema que seja, há que saber, pronto, ser forte e dar a volta por cima. Porque para mim a vida faz sentido assim. Eu acho que até então vivia, até o acidente, ou se calhar vivia porque sim, olha, apetecia-me dar uma volta de moto, apetecia-me fazer aquilo e eu fazia, porque até tinha possibilidade. A partir daí eu dou o valor às pequenas coisas, algo que não se compra. Passou a saborear a vida de outra forma. Por isso é que eu acho que sou a melhor pessoa. E me considero a melhor pessoa por isso. Compreendo. O que estávamos a falar, acho que os problemas vão surgir mais cedo ou mais tarde. As pessoas têm que ter vontade de viver, força de viver, agarrar-se ao que realmente pronto, lhe faz bem e... Porque a vida vale a pena. A vida vale mesmo a pena, sim. Independentemente das pedras exatamente, das pedras no que caminho. apareçam no